E aí galera que assistiu outro canal, eu tô de volta, professor Elianói Emerson na área. Tudo bem, sexto ano? Hoje, aula de matemática, vamos falar sobre poliedros. Hoje a matéria tá linda, certeza que vocês vão gostar e muito dessa matéria. Nós vamos trabalhar com figuras geométricas, sólidos geométricos, ó. Talvez tenha formato de cilindros, talvez tenha paralelepípedos, tudo que você vê aqui ao meu redor, esse quadro, essa iluminação, tudo isso são formados por figuras geométricas, sólidos geométricos, figuras espaciais, que nós vamos estudar hoje. Nós já falamos sobre arestas, vértices e faces. Hoje nós vamos repetir a matéria e ampliar um pouquinho mais, tá joia? Olha, e para que você não perca nada do que vai acontecer na aula de hoje, preste atenção, porque as atividades serão enviadas de maneira diferente, tá joia? Na semana passada, como a atividade era muito extensa, eu falei com vocês, olha, faz no caderno, depois insira as respostas no formulário. E eu vi muita gente com dificuldade com essa ação, na questão número 1, de inserir as respostas. Alguns enviaram, e eu falei com vocês na quarta-feira que poderia mandar direto para o meu Telegram, que eu receberia as atividades, beleza? Não precisava mandar via formulário, poderia mandar diretamente. Hoje, vocês vão fazer as atividades no caderno, e eu vou te mostrar isso. Olha só, você tem, tá vendo esse formulário aqui? Esse formulário não, esse PET, nós estamos na semana 3, vamos estudar geometria. Então você vai abrir esse PET no seu celular, ou no seu computador, ou o PET impresso. Não precisa ter o PET impresso, tá joia? Se você vier aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, aqui embaixo, logo abaixo aqui do vídeo, você vai ver que tem um link em azul. Esse link você vai fazer o download do arquivo, então você pode abrir no celular e fazer direto no caderno. Não precisa copiar as perguntas, é só colocar o número e descrever as atividades, tá joia? Quando tiver uma tabela, por exemplo, e teremos tabela, por favor, tome cuidado para que sua atividade fique organizada e não fique bagunçada. Olha só, nós temos aqui a atividade número 1, tá vendo que tem uma tabela aqui para ser preenchida? Então é interessante que você copie as informações da tabela no caderno para preencher e não coloque apenas números soltos para não ficar bagunçado. Na atividade número 2 tem um desenho. Precisa fazer o desenho? De maneira alguma, você pode simplesmente descrever como você fez, tá joia? Tá aqui para marcar a resposta certa. A questão número 3 tem um desenho. Precisa copiar o desenho? Não precisa, é simplesmente fazer o cálculo. Então você vai fazer, colocar o número, desenvolver no caderno, tudo bem? Na quarta-feira você vai me enviar isso. Então nós vamos fazer de uma maneira diferente, preste atenção. Não precisa mandar as atividades hoje. Hoje é dia de fazer atividade. Nós teremos outra aula durante a semana, onde eu vou poder discutir com vocês essa maneira de enviar, eu vou poder ver essas atividades. Então hoje você vai desenvolver no caderno, perguntar se tiver alguma dúvida, me mandar uma mensagem para eu poder auxiliá-los, tudo bem? Então hoje é dia de fazer, não é dia de enviar, beleza? Antes da gente começar com essa aula maravilhosa, a gente já começou na verdade, né? Vamos falar de poliedros, vamos falar de Platão. Platão era um matemático, deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês o que eu quero dizer. Platão era um matemático, um filósofo, ele era um pensador, um cara muito inteligente, por sinal. E ele gostava de matemática. E ele desenvolveu uma teoria falando desses poliedros. Está vendo essas figuras geométricas aí na sua frente? São poliedros, são figuras espaciais. Eu vou te dar uma dica rápida para você entender a diferença. Uma figura plana e uma figura espacial. Uma figura espacial é uma figura que está inflada, ela é tridimensional. Essa primeira figura aqui, ó, é o tetraedro. Tá vendo que a gente tem o tetraedro aqui? O tetraedro possui 4 triângulos iguais. 1, 2, 3 e o que está por trás, mais um triângulo. Tetra é quando um time ganha 4 vezes, lembra? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão. Então, tetraedro é uma figura que tem 4 faces. O hexa, o Brasil rumo ao hexa. Um time que ganha 6 vezes, ele tem 6 vitórias, ele é hexacampeão. Portanto, o hexaedro é um cubo, ele possui 6 faces. Só você lembrar daquele dado que a gente joga normalmente durante os jogos, ele possui de 1 a 6. Então, o hexaedro possui 6 faces. O octaedro, ele possui 8 faces, são 4 triângulos para cima, virando uma pirâmide, 4 para baixo. O dodecaedro possui 12 faces pentagonais, são 12 pentágonos iguais. Esses 12 pentágonos juntos formam essa figura aí, ó, o dodecaedro. Parece uma bola, não parece? O icosaedro é um dos mais bonitos. Ele possui 20 faces, 20 triângulos para formar essa figura aqui.
E é bem difícil de construir, tá? Eu já montei ele algumas vezes, trabalhando com as turmas, a gente fazendo essas figuras, cortando, colando. O icosaedro dá muito trabalho, muita dobra, muita cola, até a gente conseguir fazer ele ficar bonitinho assim. Bem difícil de fazer. E o que Platão fez? Platão associou essas figuras a elementos da natureza. Olha só, o tetraedro ficou associado ao fogo, o hexaedro ficou associado à terra, o octaedro ao ar, o dodecaedro à água e o icosaedro ficou associado ao éter. Aqui está trocado, tá? Mas é o universo, é o éter, ficou associado ao universo. Então cada figura teve uma associação diferente segundo Platão. E essas figuras, elas têm algumas características. Quais são essas características? Em primeiro lugar, as faces são iguais. Então se aqui no dodecaedro eu tenho um pentágono, tá vendo? Eu tenho uma figura de 5 lados, todas as faces terão 5 lados. Aqui no icosaedro, ele tem uma face triangular, então ele é todo formado por triângulos. Não pode misturar, colocar um triângulo e um quadrado. Existem outras figuras matemáticas que a gente pode formar assim com figuras diferentes, fazendo mosaicos. Nesse caso, os poliedros de Platão, eles possuem as mesmas faces, tá? Então, o octaedro possui 8 triângulos, o hexaedro possui 6 quadrados e o tetraedro possui 4 triângulos, figuras diferentes, formando esses poliedros bonitos aí. Vamos entender o que é vértice e o que é aresta? E é fácil? Vou lembrar vocês que vocês já estudaram, já? Vou lembrar vocês o que é isso. Então, para a gente começar, eu vou começar desenhando, e eu não sou muito bom em desenho. Vou desenhar aqui um hexaedro, um cubo, que é uma figura que a gente já fez várias vezes. Então eu estou desenhando um cubo, uma figura que possui 6 faces, um hexaedro. Esse hexaedro que eu acabei de desenhar, ele possui 8 vértices. Vou te mostrar o que são os vértices, são as pontinhas dele. Olha só, imagina que você tivesse uma bolinha de isopor, outra bolinha de isopor, outra bolinha de isopor, outra bolinha de isopor. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Quantas bolinhas de isopor eu preciso para construir essa figura? Eu preciso de 8. Essas bolinhas azuis são os vértices. Então, esse poliedro, esse hexaedro, possui 8 vértices. As faces é onde nós temos os números dos dados. São 6 faces. Ele possui 6 faces. Então, 6 faces. As arestas são os risquinhos amarelos. Esses risquinhos amarelos são as arestas. São os nossos palitinhos de churrasco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas. Todas as figuras, todos os poliedros que nós formos trabalhar vão ter vértices, faces e arestas. E você deve saber contar, tá joia? Em alguns momentos é mais fácil, em outros momentos é bem difícil de contar, dá muito trabalho, tá joia? Então tem que observar com muito carinho todas as figuras, todos os poliedros para a gente poder contar. Então, começando a nossa matéria, falando sobre prismas e pirâmides, que são figuras que nós já estudamos, falando sobre sólido geométrico, que são as figuras infladas tridimensionais, tá? E nós temos os poliedros. Aqui do lado a gente tem uma foto de bolinhas de gude, tá vendo? Esse monte de bolinhas de gude, que por sinal tem muito tempo que eu não brinco. Aqui em casa meu filho estava brincando com um dia desse aí, eu não sei onde ele achou, mas ele chegou em casa com uma bolinha de gude, aí ficou jogando ela pelo chão igual se fosse bola de futebol, não sabe nem brincar ainda, coitado. Os poliedros possuem vértices, arestas e faces. Está enxergando aí? Ó? Aqui ele está te mostrando o octaedro e te mostrando essas figuras do octaedro. Vamos tentar desenhar um octaedro? Será que eu consigo fazer aquele desenho bonito do octaedro? O octaedro ele tem a base parecendo um quadrado. Então eu vou desenhar aqui um paralelogramo. Desenhei um paralelogramo. Tá vendo? Um paralelogramo parece um quadradinho inclinado. Eu vou marcar aqui em cima um pontinho e vou marcar aqui embaixo também um pontinho. Tanto em cima quanto embaixo eu marquei um pontinho. Fiz um paralelogramo e agora eu marquei os pontinhos. Para desenhar esse paralelogramo eu desenhei 4
arestas, correto? E agora eu vou ligar essas 4 arestas com mais 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Formou uma pirâmide. Lembrando que aqui tem 2 arestas. Ficou uma exatamente em cima da outra. Quase não deu para enxergar. Ó, e vou fazer a mesma coisa para baixo. 1, 2, 3, 4. Desenhamos o octaedro. Bonito, não é? Ele possui quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, 6 vértices. Possui quantas faces? Se ele tem o nome de octaedro, ele possui 8 faces. 8 faces. E ele possui quantas arestas? São 4 mais 4 mais 4. São 12 arestas. As arestas são os risquinhos. Imagina, ó, eu fiz o primeiro paralelogramo, que está em azul, são 4. Aí eu fiz mais 4 para cima e mais 4 para baixo. Então 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 3, 12 arestas. Então aqui nós destrinchamos todo o nosso octaedro. Essa figura é bonita aí. Um octaedro. Parece um balão, não é? De festa junina. Então, se cortar a parte de baixo ali e pôr fogo, provavelmente ele vai subir. O que é crime, hein? Não pode soltar balão. Octaedro, balãozinho de festa junina. Fizemos o desenho dele, bonitão lá. Vamos voltar aqui no PET. A relação de Euler. Sabe qual que é a relação de Euler? Olha, vou te ensinar. Não tem aqui, beleza? Não tem. Você tem que decorar isso aqui, tá vendo? Ó? V mais F mais A mais 2. Meu Deus do céu, como que eu vou saber isso, professor? Como que eu vou decorar isso? Vou te ensinar como decorar isso. Esse professor chamado Euler, que foi um matemático, ele desenvolveu uma teoria para a gente contar o número de vértices, faces e arestas. Ele desenvolveu uma maneira rápida para a gente contar isso. O que ele desenvolveu? Ele desenvolveu que o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Vamos ver se isso dá certo aqui em cima. Qual é o número de vértices? Vértices são 6, então 6. Qual é o número de faces? 8. Tá aqui, ó, 8 faces, tá vendo? Então nós usamos os vértices e as faces. Tem que ser igual ao número de arestas. Quantas arestas? 12 mais 2. Será que essa conta louca aí dá certo? 6 mais 8, 14, igual a 12 mais 2. Olha, também deu 14. 14 igual a 14. Então dá certinho. Vamos fazer mais um cálculo? Vamos entender para ver se dá certo mesmo. Eu quero tirar uma dúvida aqui, porque eu estou com dúvida se essa relação de Euler realmente vai funcionar para todas as figuras. Vou desenhar aqui o meu hexaedro, o meu cubo, e vou escrever a relação de Euler. Qual é a relação de Euler? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vértices. Quantos vértices? Nós já contamos. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices mais faces. Faces são 6. É um dado. O dado possui 6 faces, correto? Mais 6 igual a arestas mais 2. 8 mais 6 dá 14. Igual a A mais 2. Que número é esse, hein? Que número mais 2 é igual a 14? Você consegue adivinhar que número mais 2 é igual a 14? É o número 12. Então, arestas é igual a 12. É isso que a gente acabou de encontrar. Será que é isso mesmo? Eu vou fazer um teste. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, deu certo. 12 arestas. Relação de Euler. Agora, como que você faz para nunca mais esquecer isso aqui? Olha a maneira que eu vou te ensinar. Você vai decorar a seguinte frase. Sabe quando você vê aquela pessoa bonita, aquela garota ou aquele garoto assim que você acha maravilhoso, você vai chamar para tomar aquele sorvete, para comer aquele cachorro quente. Aí você vai e fala assim para a pessoa, olha, o V, vamos. F, fazer. A, algo. A2, vamos fazer algo a 2? Então você tem que decorar essa frase. Vamos fazer algo a 2? Vamos fazer algo a 2? Então qual é a relação de Euler? Vamos fazer algo a 2? Aí você tem que lembrar que tem uma igualdade aqui no meio, né? Aí fica fácil de lembrar. Vamos fazer algo a 2
essa é a relação de Euler. A relação de Euler, ela nos dá uma fórmula de calcular o número de vértices, com a letra V aqui, ó. Vértices, faces e arestas. Beleza? Vértices, faces e arestas. A relação de Euler serve para calcular. Então você vai chegar lá no PET, tem uma atividade que você precisa calcular isso. Olha aqui, ó, tá vendo? Dentro da tabela, vamos pegar aqui embaixo, ó, o icosaedro. Tem 30 e tem 20. Ele tem 30 arestas, 20 faces. Então eu vou lá na lousa anotar isso. O icosaedro possui, de novo, 30 arestas e 20 faces. 30 arestas e 20 faces. O que eu quero saber? Aqui a atividade está te perguntando, olha aqui, ó, o número de vértices, tá vendo? Eu não tenho número de vértices. Qual é o número que eu vou colocar aqui no meio? Então, nós vamos lá na atividade e eu quero saber, ó, eu vou colocar aqui o número de vértices. Letra V. Eu não sei essa letra V. Como que eu vou descobrir isso? Relação de Euler. Qual é a relação de Euler? Vamos fazer algo a 2. No lugar do vértices é o V. Eu não sei, tá vendo? Ó, esse aqui é o que a gente não sabe. Então eu vou deixar a própria letra V, porque eu não sei. Quantas faces? Olha aqui quantas faces. Ó. 20 faces. A atividade disse isso. Quantas arestas? 30 arestas. 30 mais 2. A única continha que a gente pode fazer é o 30 mais 2, que dá 32, correto? Então, vértices mais 20 é igual a 32. Agora você consegue fazer. Qual é o número mais 20 que é igual a 32? O número de vértices é igual a 12. Então, você vai lá no PET e vai preencher. Aqui na tabela, você vai colocar o número 12, porque a gente descobriu através da relação de Euler. Nós fizemos esse cálculo. Então, para que serve essa fórmula? Para que serve o vamos fazer algo a 2? Esse vamos fazer algo a 2 serve para a gente calcular o número de vértices, arestas e faces de um poliedro de Platão ou um poliedro convexo. Tá joia? Tem muitos tipos de poliedros, nós não vamos estudar todos agora, vamos estudar apenas os convexos e principalmente os poliedros de Platão, que é esses que eu passei para vocês aí. Tá, vamos voltar? Vamos continuar. O que mais tem de matéria interessante para a gente hoje? Observe que ele te deu aqui a relação de Euler, ele te mostrou algumas figuras, tá? Observe que essa figura aqui, ó, essa pirâmide cortada, se chama tronco, é o tronco de uma pirâmide. Ele não é uma figura, não é um sólido de Platão, não estava dentro daquele grupo que eu mostrei para vocês. Mas nós podemos calcular, com a fórmula de Euler, calcular vértices, arestas e faces dessa figura? Podemos sim. Vamos fazer essa figura? Vamos desenhar? Vamos lá desenhar essa figura para a gente entender o que vai acontecer. Eu vou desenhar 2 paralelogramas, ou 2 retângulos pode ser. Tá joia? Ó, como que eu desenho um paralelogramo? Eu faço uma reta, faço outra reta e ligo as bordas. Vou fazer um outro retângulo um pouco menor aqui em cima, um outro paralelogramo. Fiz um outro retângulo um pouco menor e agora eu vou ligar as pontas. Aqui nós temos o tronco de uma pirâmide, igual que a apostila trouxe para a gente, igual que o PET trouxe. Vamos saber o número de vértices, arestas e faces, tudo bem? Qual que é o mais fácil? O mais fácil é o número de faces. Ele tem uma que está aqui embaixo, uma base, ele tem outra que está por cima, outra base, e tem 4 ao redor, então ele tem 6 faces. Qual que é o número de vértices? O número de vértices também é fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E o número de arestas? Como que eu faço? Posso usar a relação de Euler ou posso contar. E eu quero que você utilize a relação de Euler. Vamos fazer algo a 2? Vamos fazer algo a 2? Agora a gente coloca os números que a gente tem. O V, 8. O F, 6. O A eu não sei, coloco o A mesmo, mais 2. 8 mais 6 é igual a 14. É igual a A mais 2. 14 é igual... Que número mais 2 dá 14? 12. 12 mais 2, ou seja, a letra A ela tem um valor igual a 12. O número de arestas é igual a 12. E se você vier aqui contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai perceber que possui 12 arestas. Sempre dá certinho. Então, a gente não precisa ver o desenho para poder calcular. Eu posso dizer para vocês, tá?
Pessoal, calcule o número de faces de uma figura que possui arestas igual a 10 e vértices iguais a 8. Aí você fala, será que essa figura existe? Será que essa figura aqui é um poliedro convexo? Como que eu vou saber se é ou se não é? Para saber se essa figura existe, ela precisa atender à fórmula de Euler. Vamos fazer algo a 2, aí a gente substitui o que a gente tem. O V vale 8, o F eu não sei, o A vale 10, mais 2. 8 mais F é igual a 12. 8 mais F aqui ó, tem que dar 12. Que número mais 8 é igual a 12? É o número 4. Então o total de faces é igual a 4. Então eu tenho aqui uma figura com 4 faces. Beleza? 4 faces, 10 arestas e 8 vértices. E nós construímos a figura aqui, um poliedro convexo. Tá joia? Fórmula de Euler, espero que você tenha entendido e não sobre dúvidas aí no Vamos Fazer Algo a 2, que a gente vai precisar durante as atividades. Então vem comigo, vamos voltar lá no PET e vamos entender. O PET está falando sobre prismas e pirâmides. Qual é a diferença entre prismas e pirâmides? Nós já estudamos. Os prismas possuem duas bases, tanto um em cima quanto um embaixo. A pirâmide possui apenas uma base. Vamos desenhar? Eu posso desenhar, por exemplo, um prisma triangular. O que é isso? Um prisma formado por dois triângulos. Ó. Desenhei um triângulo aqui. Vou desenhar outro triângulo. Desenhei dois triângulos. E eu vou ligar as pontas dos triângulos, ó, os vértices. Quando eu ligo, eu tenho uma figura formada, tá vendo? Esse triângulo comprido aí é uma caixa de chocolate, o Toblerone. Vou te mostrar. Olha aí. Esse é o Toblerone, é uma barra de chocolate que tem esse formato triangular, o formato de um prisma triangular. Tá vendo a caixinha dele? Parece uma pirâmide bem comprida aí. Muito bonito, né? E muito gostoso, por sinal. Aqui em Espera Feliz só tinha um mercado que vendia esse chocolate algum tempo atrás. Já tem um bom tempo que eu não vejo desse chocolate aqui em Espera Feliz. Vamos lá? Vamos voltar no PET? Nós vimos os prismas. O que são os prismas? Figuras que possuem duas bases. Nós desenhamos. Que desenho é esse? É um prisma triangular, que eu te mostrei que parece uma caixa de Toblerone. Tudo bem? Se por acaso nós fizermos o desenho de um triângulo lá no fundo, e aqui na ponta eu não fizer um triângulo, fizer só um pontinho, e fizer a mesma coisa, ligar os pontos. Deixa eu ligar aqui ó, os vértices. Essa figura formada aí, minha figura não ficou bonita, né? O pontinho não ficou numa posição ideal para que a figura ficasse bonita. Deixa eu fazer outro. Aí, fiz em outra posição o pontinho, ficou melhor. Percebe que agora eu só tenho uma base, que é aquele triângulo que está lá de fundo. Lembra que a base também não tem lado de cima e de baixo. Qualquer lugar pode ser a base. Então eu tenho aqui a base, que é um triângulo, e apenas um ponto. Então eu tenho um prisma com duas bases e eu tenho uma pirâmide só com uma base. A minha pirâmide pode ser triangular, a minha pirâmide pode ser de base quadrada, como a pirâmide do Egito. A minha pirâmide pode ter base pentagonal, hexagonal, depende da figura que eu desenhar. Se eu desenhar uma figura com 10 lados, eu vou ter uma pirâmide com base de um decágono, um decágono. Então a pirâmide, nem sei falar o nome dela, só sei que a base dela será um decágono. Cada figura possui uma característica diferente. Alguns são prismas, outros são pirâmides, tá joia? Você deve observar e saber a diferença entre eles. Eu vou desenhar aqui ó, duas figuras. Primeira, ligando os pontos. Ok? Vou desenhar outro agora. Você consegue me dizer qual dessas duas aqui é a pirâmide e qual é o prisma? É óbvio, não é que você sabe me dizer isso. Essa figura que tem uma pontinha aqui, ó, é uma pirâmide. E essa figura aqui é um prisma. O prisma pode ser chamado de paralelepípedo? Em alguns momentos, sim. Então, o cubo, o hexaedro é um prisma? O hexaedro é um prisma, ele possui duas bases. Tudo bem?
Então, o prisma e a pirâmide. Esse prisma tem a base quadrada e essa pirâmide tem a base pentagonal. Nós podemos contar vértices, arestas e faces e também aplicar a fórmula de Euler. Vamos fazer algo a 2? Também podemos aplicar em todas essas figuras aqui. Tá joia? Tudo vai dar certinho. Voltando no PET. A planificação é ver a figura aberta, muito bonita, tá? A planificação é só você lembrar que você precisa cortar e colar. Se você tiver uma caixa de pasta de dente na sua casa, experimente pegar a pasta de dente e abrir sem rasgar. Abre todas as colas, você vai ver a planificação de um prisma, tá? De base quadrada. Lembrando que ela tem as dobrinhas, os lugares para dobrar que a gente tem que desconsiderar, mas é a planificação de um prisma. É muito bonito. Aqui a gente entra nas atividades. A primeira atividade, você vai utilizar a fórmula de Euler e vai preencher, tudo bem? Então você vai preencher, não se esqueça, tá? Preencher essa tabela aí com essas informações. Depois a atividade quer que você marque uma das opções aqui, ó, tá? Associado à Terra. Qual que é o poliedro associado à Terra? Aqui não traz, hein? Será que você vai se lembrar? Vou colocar aqui na tela de novo para você não se esquecer. Ó, vou colocar aqui na tela. Qual será o poliedro associado à Terra? Você consegue se lembrar? Tá aí, ó, cada um deles, tá? Lembrando que o icosaedro é o universo. Questão número 2. A questão número 2, você tem que imaginar um dado, e aqui vem uma informação muito importante, eu quero te mostrar. A atividade está dizendo que todos os dados, a soma das faces opostas é igual a 7. Eu já falei isso em outra aula para vocês, mas eu vou te mostrar, ó, tá vendo? Aqui é o número 1. Meu dedo indicador vai ficar no número 1, não vou mudar, ó. Olha o que tem do outro lado, o número 6. Então, 1 mais 6 é igual a 7. Vou pegar o outro, o número 4 aqui, tá vendo? Ó? Então, número 4. Aqui eu tenho o número 3 e aqui o número 4. 4 mais 3, 7. E para terminar, eu tenho o 2 e o 5. 2 mais 5 também dá 7. Então, todos os dados, de um lado tem um número, do outro tem que dar 7. Tá? São os 3 somas que o resultado é 7. E a atividade vai te mostrar isso. Por exemplo, eu quero fazer com que esse dado role e venha até o final. Se aqui desse lado tem um número 1, qual é o número que está do outro lado? Vamos lá de novo. Se de um lado eu tenho o número 1, para dar 7, do outro tem que ser o número 6, correto? Então, quando aquele dado girar, qual é o número que vai ficar para cima? Se o 1 vai ficar para baixo, olha, se o 1 vai ficar para baixo, está aqui para baixo, o 6 tem que ficar para cima. Então, quando esse dado aqui do desenho girar, tá vendo? Olha, esse dado aqui ele vai girar. Quando ele girar, esse número 1 pequenininho vai ficar aqui embaixo, o 6 vai ficar para cima. Observe que o número 3 vai ser o número que vai ficar para o lado. O 3 vai girar, vai ficar para baixo. Qual número fica para cima? O número 4. Porque 3 mais 4 é igual a 7. Então você tem que imaginar que ele vai girar até chegar no final e conseguir acertar qual é o número que fica para cima. Beleza? Quero ver você fazer. Aqui ele está te mostrando, ó, aqui, e aqui ele fez o primeiro movimento. Tá joia? Ele girou, colocou para o lado, o 1 estava para o lado, ele desceu, olha lá o número que ficou para cima, ó, o 6. Aí você lê a questão, marca a resposta certa no caderno. Não tem formulário hoje, tá? Para fazer no caderno. Questão número 3, você tem que ser muito observador. Imagina que você é uma formiguinha. Imagina que você vai sair aqui, ó, do ponto A e vai andar em cima dessas arestas. Vai andar pelo cubo. Imagina que você vai ficar dando voltas aqui. Então, cada lado mede 40 centímetros. Então, se eu sair aqui do ponto A, deixa eu ver se eu consigo escrever. Não consigo escrever. Se eu sair daqui do ponto A e vier até aqui na frente, eu andei 40. Se eu descer, mais 40, 80. Se eu andar mais 120, 160, 200, 240. Então, à medida que você vai andando, você vai somando valores até chegar ao final. E a atividade, ela vai te dar um desafio. Essa formiguinha vai passar por onde? Então, você vai andar por aí, vai somar os valores e marcar a resposta certa aqui embaixo, tá bom? Questão número 4. Na questão número 4, eu vou auxiliá-los porque é uma questão mais complexa, tá joia? Então vamos entender o que está acontecendo. Ele vai te falar sobre a bola de futebol. Deixa eu abrir aqui na internet para você ver.
Observe que aqui nós temos uma bola de futebol. A bola de futebol ela é formada por várias figuras unidas. São duas no total, né? 2 tipos de figuras. Aqui nós temos um hexágono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. 6 arestas. 6 faces não, 6 arestas. Aqui, ó, essa figura preta nós temos, deixa eu fazer de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5. Possui 5 lados, é um pentágono. Então eu tenho um hexágono e o pentágono. E a bola é formada pela união dessas figuras, tá joia? União. Só que eu quero te mostrar também um detalhe. Aqui no meio, quando as duas figuras se encontram, eu tenho um lado que é comum, tá vendo? Aqui no meio, as duas estão se encontrando. Então um lado do meu pentágono se encontra com o lado do hexágono. Aqui, ó, duas figuras se encontram, duas figuras se encontram, duas figuras se encontram, duas se encontram, duas se encontram. Sempre assim. Todas as figuras da bola vão estar encontrando, porque senão a bola não seria costurada. Elas precisam se encontrar, ela precisa fechar. Então nós temos uma bola toda fechada, todas as arestas se encontram. 2 a 2 elas vão formando pares e sendo costuradas. Aí a gente tem essa bola bonita. A atividade aqui no PET, ele fala o seguinte para você. A bola possui 32 figuras, 32 peças, tá vendo? Nessa bola são 12 pentágonos, ou seja, 12 figuras são de 5 lados e as outras hexágonos. Vamos na lousa entender? Então, se você está fazendo atividade, observe que eu estou te ajudando no número 4, tá? É para você fazer junto comigo. Então, observe que a apostila te disse o seguinte, olha, na bola são 32 figuras. Dessas figuras, 12 são pentágonos. E as outras são hexágonos. Se são 12 pentágonos, quer dizer que nós temos 20 hexágonos. Não são 32 figuras? 12 mais 20, 32. O pentágono possui quantos lados? Eu vou escrever aqui pequenininho. Ó. O pentágono possui 5 e o hexágono possui 6. Então são 12 figuras com 5 lados. A gente faz a multiplicação. 12 figuras com 5 lados. Hexágonos são 20 figuras com 6 lados. Então, só do pentágono nós temos 60 arestas. Do hexágono nós temos 120 arestas. Somando os dois, 60 mais 120 é igual a 180 arestas. Nós contamos todos os hexágonos, todos os pentágonos. Só que aqui vai ter um erro. Um erro muito importante. Qual é esse erro? Lembra que 2 a 2 elas se encontram e são costuradas? Lembra do que eu te falei? Que elas têm que ser costuradas. Se eu estou juntando uma dos 5 ali, uma do pentágono e uma do hexágono, eu não posso contar duas. Eu tenho que contar uma só, porque as duas elas foram costuradas em uma só figura, em uma só aresta. Então, quando eu estiver fazendo o meu cálculo, em vez de contar 180, eu preciso dividir esse número por 2, porque 2 a 2 elas foram costuradas. Então, olha só, a bola possui quantas faces, quantas figuras ao redor dela? A bola possui faces igual a 32. A bola possui quantas arestas? 180 dividido por 2 igual a 90. A bola possui 90 arestas. O que está faltando aqui? Qual é o número de vértices? E aí, como que eu vou fazer para descobrir o número de vértices da bola? Então, ó, já descobrimos faces e arestas. Para descobrir vértices, nós precisamos utilizar a relação de Euler, a fórmula. Vamos fazer algo a 2, aí a gente põe os valores. Qual que é o número de vértices? Não sei, continua vértices. Faces 32 igual 90 mais 2. Vértices mais 32 é igual a 92. Que número mais 32 é igual a 92? É o número 60. Então a bola possui 60 vértices, uma bola de futebol. Se você tiver uma na sua casa, experimente contar. Você vai ficar um tempão contando, mas vai dar certinho. Vai dar 60 vértices, tá joia? Quer saber o que é vértice? Deixa eu apagar aqui esse desenho que eu fiz. Espera. Aí, voltou. Você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conta aí e me fala se vai dar 60 no total, beleza? Depois vocês comentam aqui embaixo do vídeo se deu 60 mesmo.
Então, olha, nós fizemos a atividade número 4 do PET, tá? Essa aqui eu fiz com vocês que era um pouco mais complexa. Então, você vai marcar a resposta certa aqui, você já sabe qual é a resposta certa. Questão número 5. Observe que aqui ele está te mostrando uma planificação, uma figura como se estivesse aberta. Essa figura é um prisma de base pentagonal. Pentágono de um lado, pentágono do outro e liga os vértices. Vamos lá que eu vou desenhar. Não quero que você fique na dúvida. Então eu vou desenhar aqui um pentágono. Não vai ficar lindo, maravilhoso, que o meu pentágono não é muito bonito, tá? Então não briga comigo. Ó, desenhei um pentágono. Vou desenhar outro pentágono. E vou ligar os vértices. Essa figura que foi formada aqui é um prisma. Esse é um prisma pentagonal. Ele é formado por um pentágono de um lado e de outro e 5 retângulos ao redor. Tem 5 retângulos fazendo as laterais. Quando você olhar para o PET, você está vendo a planificação desse prisma, tá joia? O que ele está te perguntando? O número de vértices. Então você deve olhar para esse desenho aqui, ó, que o professor fez e contar quantos são os vértices. 1, 2, 3. Conta aí quantos são os vértices. Depois você vem aqui e marca a resposta certa, tá joia? Marca aqui a quantidade de vértices desse poliedro. Questão número 6. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Qual figura é essa? Essa figura é a mesma que eu desenhei aqui. Também é o prisma pentagonal. Arestas são as linhas retas, essas linhas amarelas que ligam aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São quantas no total? Então você deve contar. Dá para contar pela figura aqui do PET? Dá para contar. Mas você tem que lembrar que elas se encaixam e vão formar uma outra. Tenta desenhar aqui no seu caderno ou tenta desenhar aqui no PET. Se você tiver com ele impresso, se tiver no caderno, faz o desenho, um pentágono como eu fiz, que é uma ajuda. Desenha o pentágono, você vai fazer com linhas retas, ó. Se tiver uma régua ajuda, tá? Você vai fazer parecendo um vaso de planta, o casco de um barquinho, tá vendo? Ó, a gente fez como se fosse uma letra U, agora você faz a casinha lá em cima. Então nós temos um pentágono, vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Faz dois, um do lado, outro do outro. Depois que você fizer as duas figuras, aí você pega a régua e liga os vértices. Aí você tem um prisma pentagonal. Aí você pode contar à vontade. Fica bonito, não fica? Fácil de desenhar também e vai te ajudar muito durante as atividades. Então hoje nós temos 6 atividades apenas, aqui nós terminamos. São 6 atividades e você deve fazer no caderno. Na quarta-feira eu te mando o link para você responder essas figuras no formulário. Não será hoje, ok? Que aí você aproveita e corrige na próxima aula. Hoje eu tentei fazer uma aula um pouquinho mais devagar, mais calma. Percebi que eu estava falando muito rápido nas outras aulas, então tentei falar de uma maneira bem tranquila para você entender com todos os detalhes e não ficar em dúvida na hora de fazer as atividades, tá joia? Pessoal, precisando de mim, manda mensagem no Telegram, eu tento responder o mais rápido possível, são muitas mensagens, tanto daqui quanto das outras escolas, então durante a tarde eu chego ali pelo menos umas 300 mensagens e eu fico uma loucura, eu não consigo responder a todos, então eu vou respondendo na medida do possível, tá joia? Ó, fiquem com Deus. Grande beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fui!